Olá, meus amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, espero que sim. E confiando nesse Deus maravilhoso, poderoso, tudo pode, tudo faz em nossas vidas, tenho certeza que sim. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui em nome de Jesus. Semana passada eu e a minha esposa, irmã Jocely, nós estávamos de cama e agora estamos fortes e firmes em nome de Jesus. Deus nos sustentou, nos guardou, nos restaurou e nos curou. Por isso estamos aqui, alegres e contentes, que grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Queridos, em nome de Jesus, eu convido-vos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28. E, irmão, em nome de Jesus, o meu intuito sempre é o teu crescimento e o meu crescimento, na graça, no conhecimento, no discernimento e na sabedoria, e entender e compreender quem é Deus de fato em nossas vidas. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, se lemos assim a palavra do Senhor, nós estaremos lendo apenas um versículo, Mateus 10, versículo 28. Lemos assim a palavra do Senhor. Não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, nos humilhamos aos teus pés, Senhor, agora na tua santa e maravilhosa presença, Altíssimo e eterno Deus. Te pedimos, Pai de amor, Pai amado, Deus forte, lindo, maravilhoso, poderoso, que o Senhor esteja usando-me de maneira sobrenatural, conforme a tua vontade, mas não a minha. Senhor da glória, usa-me para a honra e glória e louvor do teu nome, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja me iluminando cada vez mais, conduzindo-me conforme dentro da tua palavra e dentro e no centro dos teus princípios, Senhor da glória, porque esse é o meu intuito, assim para com todo o teu povo, da tua igreja batista contemporânea, ali em Vila Dinamarca, e assim, Deus, para com todo o povo que nos assiste, os nossos amigos, nossos conhecidos, os irmãos de outras igrejas, Senhor da glória, que nos assistem e que nos acompanham, Senhor. É tudo para a honra e glória e louvor do teu nome, que assim nós oramos. Amém. Irmãos, a gente um versículo como este, né? O próprio Jesus disse que, olha, não temeis o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ele está se referindo à pessoa do nosso Deus. Então eu gostaria que você, em nome de Jesus, estivesse atento em tudo que você vai ouvir e escutar nessa noite. Faça uma metamorfose. Transforma o seu ouvir no escutar. Ouvir, a gente ouve tudo, não é? Mas o escutar, somente aquilo que nos interessa, aquilo que nos dá condições de crescimento em todos os sentidos em nossas vidas e que nos agrega valores, não é? Que no futuro pode, sabe, irmão, nos fará chegar a um patamar de uma pessoa com maturidade e discernimento de Deus. Amém? Eu quero tratar com você nessa noite aqui o fato de Jesus citar esse versículo aqui é mais ou menos assim, irmão. De fato, isso vai acontecer. Esse versículo, a realidade e a veracidade dele, a definição é: a pessoa que estiver no inferno, ela literalmente ela vai lembrar porque está lá no inferno. E é nesse contexto e nesse pretexto que eu quero trazer para você nessa noite. O tema da nossa mensagem é o homem e sua insensatez. Vou repetir: o homem e sua insensatez. O que é um homem insensato, pastor? O que vem ser uma pessoa insensata? Insensato, irmão, significa aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, não é?
sem ter bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato, né, e de entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Tudo isso, irmão, dar-se o significado da palavra que eu coloquei hoje no tema da mensagem que Deus me deu, colocou na minha mente e no meu coração, né? Insensatez. Ou seja, vou repetir o tema da mensagem de novo. O homem e sua insensatez. Irmãos, olha, em nome de Jesus, quando nós falamos de insensato, eu tenho algo a mais a acrescentar, né? Ou porque eu não digo mais ainda, o ser humano insensato, ele danifica a sua matéria, digo, o seu corpo, e agride moralmente a sua integridade, passando de volúvel a solúvel, não é? O seu caráter. Então, no nome de Jesus, o que é que isso pode acarretar mais? Levando o seu psique, digo, a sua alma, à condenação ao inferno. Isso é mais do que provável. Isso é mais do que realidade, infelizmente. Tudo isso, irmão, dá-se uma definição. O que é um homem insensato? Pode ter certeza disso. Filho, você aceitando ou não, esta é a triste realidade. É bom você conferir, né? Porque quando Mateus 10, 28, Jesus disse que não tem mais o que mata um corpo, né? Mas não pode matar a alma. Então, no nome do Senhor Jesus, tem mais antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha o poder do nosso Deus. Eu gostaria muito que você entendesse isso, meus amigos. Preste bem atenção em tudo que você vai escutar hoje, em nome de Jesus. Como eu te falei, faz uma metamorfose, transforma o teu ouvido no escutar, se interessa em nome de Jesus. Tudo que você vai escutar hoje, irmãos, eu quero tratar com vocês a absoluta necessidade ao arrependimento. Não há cura para a nossa alma, não há alegria para o nosso coração, não há restauração para a nossa vida, enquanto não houver arrependimento. Pense nisso. Vou repetir. Não há cura para a nossa alma, não há alegria para o nosso coração e não há restauração para a nossa vida, enquanto não houver um verdadeiro arrependimento. Irmãos, olha, o meu desejo é levar você a ter um encontro com você mesmo. Nossa, pastor, que loucura! Como é que pode o Senhor fazer com que eu tenha um encontro comigo mesmo? Sim, eu quero pedir para você prestar atenção, para você ter um encontro consigo mesmo, através dessa mensagem e nessa mensagem. Sabe por quê? Nós precisamos nos ater nessa realidade que nós precisamos, irmão. Entender de fato quem é Deus, o que eu faço na igreja, por que eu estou na igreja, o que é a igreja, qual o significado e realidade da igreja na minha vida e para a minha vida, tanto para mim como para a minha família. Pense nisso, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Eu quero levar você a ter um encontro com você mesmo. Pode ter certeza. Irmãos, olha, quando eu falei para você assim, nossa, que loucura, pastor. E é mesmo, amado. Precisamos ter um encontro conosco mesmo. Não é? Você sabe por que uma pessoa bebe muito até cair? Sabe por quê? Uma das razões se não dizer a principal, é porque ela não quer encarar ela mesma. Infelizmente, ela não quer encarar a realidade da fraqueza emocional dela e o estado que ela precisa se encontrar. Por isso que muitas pessoas bebem para fugir. Eu já conversei com muitas pessoas que usam drogas e ele diz que
A hora que dá mais vontade de usar droga é quando eles estão depressivos, deprimidos. E esta é uma pura realidade, ou seja, a pessoa não quer ter um encontro com a sua sanidade mental, com a sua sanidade emocional, infelizmente. E olha, irmão, precisamos chegar a um denominador comum, ou seja, a uma realidade de que Deus quer de fato uma conscientização legítima de intimidade com Ele e para Ele. É somente você lembrar de Hebreus 10, 38. Olha o que diz lá o versículo Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pense nisso, no nome do Senhor Jesus. O que é que Deus quer de você? Olha, irmão, se tratando de arrependimento, né? Como eu falei para você que eu precisava tratar um pouco hoje, né, nessa questão de você trazer tratar a absoluta necessidade ao arrependimento, correto? Olha só, se tratando de arrependimento, na verdade, é o reconhecimento da natureza do que temos feito, sabia? Ou seja, se tratando de arrependimento, na verdade, é o reconhecimento da natureza do que temos feito. Você já imaginou? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas que você fez que você deveria ter pensado melhor antes de fazer? Eu costumo dizer para as minhas ovelhas, pense no que você vai fazer antes, para depois você não ficar pensando no que você fez. Isso é fato. E contra fato não há argumento. Pense nisso. Por exemplo, quero usar aqui o exemplo, o rei Davi. Davi errou terrivelmente. Ele foi maquiavélico, tramou uma série de erros gravíssimos, não é? No Salmo 51, é um relato, na verdade, quando o profeta Natan vai até o rei Davi e conta uma história, e começa mais ou menos assim: olha, rei, havia um homem muito rico e tinha muitos animais. E aquele homem chegou a um dado momento, um dia, que ele precisava dar uma festa, ou seja, dar um banquete. Mas aquele homem tinha um servo humilde, pobre, né? Que tinha uma única ovelhinha. E aquele senhor, que era muito rico, tinha de tudo que ele bem quisesse. Ele pegou a única ovelhinha que aquele pobre tinha, até servo dele, e ele se banqueteou com a única ovelhinha que ele tinha. Sabe qual foi a reação do rei Davi? Quem é este homem? Me apresenta este homem é digno de morte. Quando Natan disse para ele assim: este homem é você. Lembra do que você fez com Urias, um dos seus capitães, um dos seus líderes lá no seu exército? Pois é, você se banqueteou com Batseba, a esposa dele, e você tramou toda a atrocidade contra ele. Pense nisso. Então, olha, aí é quando no Salmo 51, né, quando Davi traz uma expressão de arrependimento. Ou seja, toda ação tem uma reação. O Salmo 51, o versículo 1 e o versículo 2, Davi pede misericórdia pelos seus atos a Deus, não é? Tem 3 palavrinhas aí no Salmo 51, versículo 1 e 2. A primeira é transgressão, né? A segunda, literalmente, você vai entender hoje todas essas 3 palavras. Primeira, transgressão. Segunda, promiscuidade. E a terceira, pecado. Quer ver? Por exemplo, qual é a primeira palavrinha? Transgressão. Qual o significado de transgressão? Rebelião, revolta da vontade contra a autoridade. Davi diz: rebelde fui totalmente pelos meus próprios desejos. Com a minha autoridade, deixei a autoridade de Deus. E na sua própria consciência, entra em um contexto
eu fiz tudo contrário à vontade e princípio de Deus. Essa é a definição da primeira palavrinha do pecado. Qual é a segunda palavrinha, né? Que eu falei para você? Iniquidade. Todo tipo de promiscuidade, de pecado. Tem 3 palavras que Davi pede para Deus. Que ele tá muito arrependido das suas transgressões, das suas iniquidades, e a terceira palavra é pecado. Iniquidade, perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso, né, e fraudulento. Tudo isso dá-se a definição da palavra iniquidade. A segunda palavra é, que nós falamos agora, iniquidade. Qual é a terceira palavrinha que o rei Davi coloca lá no Salmo 51, versículo 1 e 2? Pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Ou seja, é você ser aquilo que Deus quer que você não seja. Outro ponto é você não viver do jeito que Deus quer que você viva. Terceiro, é não andar nos caminhos, né, que você anda, ou que você deseja andar, ou que você almeja e quer andar. Quarto, e não fazer aquilo que você anda fazendo. Ou seja, é não praticar tudo aquilo que você vem praticando diametralmente. Pensa nisso, no nome do Senhor Jesus. Tudo isso é consequência da palavra pecado. Então, irmão, em nome de Jesus. Você sabe o que eu vejo aqui? Davi reconhece que a causa do seu fracasso, né? Ou seja, a causa do fracasso dele não está fora. A causa do fracasso dele está dentro dele, que é o seu consciente. Hoje eu quero trabalhar muito o teu consciente. Hoje eu quero trabalhar muito o teu eu, o teu ego. Pensa nisso. Você sabia que o ego e eu é a mesma coisa? Então pensa, por favor, no nome do Senhor Jesus. Procure se conscientizar, irmão. O que é que Deus quer de você? Amados, a causa do nosso pecado está dentro de nós. Não está fora de nós, está dentro. Pode ter certeza disso, do que eu estou falando. Como 2 mais 2 são 4. Então, no nome de Jesus, amado, precisamos tomar cuidado, porque as tragédias também traz reações não satisfatórias para nós. Mas eu quero ler para você, onde nós acabamos de ler, falando do Salmo 51, das 3 palavrinhas. Depois você confere lá, mas eu quero ler para você aqui, né? Quando Natan vai visitar o rei Davi. Vou ler os 2 versículos para você ter ideia do que eu falei para você. Salmo 51, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga, olha a primeira palavra que eu te expliquei, apaga as minhas transgressões. Olha a segunda palavrinha, lava-me completamente da minha iniquidade. Lembra que eu te expliquei? Transgressões, iniquidade. E olha a terceira e última palavra que ele usa aqui. E purifica-me do meu pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você anda diante de Deus? Você está cumprindo todos os teus requisitos como um verdadeiro cristão? Você está cumprindo os seus deveres, as suas obrigações como cristão, como servo do Senhor? Você tem que cumprir tudo aquilo que você aprendeu na igreja? A igreja está fechada por enquanto. Mas a gente tem deveres e obrigações para a gente cumprir. Honrar compromissos que nós assumimos. Então, no nome de Jesus, pensa. Você está cumprindo, está honrando com tudo que você deve fazer e honrar a igreja do Senhor, a tua vida? Vamos lá, não para por aí não. A gente precisa, irmão, eu preciso entender como anda a minha vida diante de Deus.
Por que o homem e sua insensatez? Amados, olha, precisamos entender de fato por que e o que é a existência da igreja. Amados, precisamos tomar muito cuidado nessas épocas de tragédia, de pandemia, dessa pandemia da Covid-19, que era uma epidemia, que hoje virou uma pandemia da Covid-19. Os irmãos viram essa semana aí, ó, o que mais passou na televisão, o ciclone bomba, né? Que atingiu lá no Paraná, Santa Catarina. Irmão, foi uma tragédia. Você não faz ideia, irmão. Precisamos entender e tomar muito cuidado, porque as tragédias também traz reações não satisfatórias para a igreja. Irmãos, olha, quando eu estava na faculdade, ou seja, num seminário, eu escutei um relato muito que me chamou a atenção. Sabe o que foi? Entre o quarto e o quinto século, digo, antes de Cristo, na região de Atenas, houve uma peste, ou seja, houve uma epidemia terrível, avassaladora, sabia? Entre o quarto e o quinto século antes de Jesus Cristo. Já houve uma peste, ou seja, uma epidemia muito grande. Olha, irmão, foi tão desastroso, matando todo mundo, chegando ao ponto das pessoas se entregarem ao pecado, ou seja, ao prazer da carne, conscientizado que tinha pouco tempo de vida. Olha só como que é. O povo estava consciente que aquilo era tão desastroso que o povo começaram a se deleitar no pecado. Irmãos, olha, começaram a se interessar pelas coisas erradas. Não, peraí, eu vou me entregar ao pecado, ou seja, ao prazer da carne, porque estavam conscientizados que tinham muito pouco tempo de vida. E sabe o que eles faziam, irmão? Irmãos, as pessoas começaram a mergulhar em todo tipo de promiscuidade. Elas estavam cientes de que se pecasse a doença pela manhã, à noite já estariam mortas. E sabe o que é que acontece como consequência? As pessoas ficam sem direção, as pessoas ficam sem contexto de vida, as pessoas perdem a idoneidade, as pessoas perdem o senso moral. Você vê, irmão, diante dessa pandemia da Covid-19, você vê quantos roubos aí, quantos estados, quantas cidades do nosso país estão roubando. As nossas autoridades governamentais aí, tem uma cidade aqui no interior, que eu não vou citar o nome aqui por ética, né? O órgão público comprou máscara, né? Que era aproximadamente de 17, 18, 19 reais, compraram a 45 reais, irmão, superfaturado. O povo perdeu a noção, meu Deus, da sensatez para ir, vão direto mergulhando. Como aconteceu isso? Como eu te falei. Porém não, amados. Eu estava na fila da Casa Lotérica e escutei algo na fila da Casa Lotérica. Foi hilário e ao mesmo tempo muito triste. Uma moça falou para outra assim: eu vou casar logo. O mundo está acabando, como dizem os crentes. Os crentes. Eu não ando falando que o mundo vai acabar. Eu não. Se bem que Jesus deixou bem claro que os sinais estão se cumprindo. Irmão, se você ler Lucas, capítulo 21, sermão profético de Jesus. Marcos, capítulo 13, sermão profético de Jesus. Mateus 24, sermão profético de Jesus. E olha, amado, isso é um dos sinais. A corrupção do homem, a roubalheira do homem, a falta de compromisso do homem para com a sua própria alma. É isso que estamos vivenciando hoje, irmão. O homem e sua insensatez. Querido,
entra em um consenso, em um bom senso de servir ao Senhor, principalmente nessa época. Estamos perdendo a noção e o equilíbrio da nossa integridade e da nossa moral. Não é? Uma moça desesperada. É só o que os crentes sabem falar. Irmão, tem até uns crentes aí, ó, até uns pastores, e porque não dizer pastora, pregadora do Apocalipse. Tem pessoas que estão num estado crítico emocional. Ah, na tua casa tem uma desgraça, tem um desastre. Na tua casa tem... Para! Se você não tem palavra de conforto para quem está precisando, não atrapalha, não fala nada, fica quieto, fica calado. Um homem de Deus, ele tem que ter um bom senso, uma mulher de Deus tem que ter um bom senso para orientar, para aconselhar e para ajudar, e não para destruir. A tua crítica, as tuas colocações tem que ser construtiva e não destrutiva. Olha, irmão, eu fico assim indignado. Pessoas que não têm conhecimento disso aqui e falam que não deve, defendem o que nem sabe, por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Pensa nisso, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, tem crente que, infelizmente, ele distorce a palavra e machuca, massacra a pessoa que está precisando de um auxílio, de uma ajuda. Pensa nisso. Ou seja, isso faz com que as pessoas pensem: eu vou aproveitar e arrancar tudo que a vida tem para mim. E não é bem assim. A moça falou: vou logo casar. Um desespero de casar. Como se um casamento fosse um escape. Não. Casamento tem que ser algo muito bem elaborado, muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem arquitetado. Um casamento é igual, irmão, quando o engenheiro, junto com o arquiteto, eles elaboram peso, medida, tudo. Sabia? É mais ou menos assim. E casamento é muito mais complicado ainda. Se bem que, graças a Deus, 26 anos com a minha metade, a mulher mais linda desse mundo, eu sou o homem mais feliz deste mundo. Então, no nome do Senhor Jesus, pense nisso para a tua vida. Daí, irmão, daí vem um provérbio, não é? De hoje. O que é a nossa natureza humana? A desobediência do ser humano. Literalmente falando. Como eu falei antes, as tragédias também trazem reações não satisfatórias para a igreja. Por exemplo, o ataque do 11 de setembro de 2001 fez muitas pessoas procurar e frequentar as igrejas nos Estados Unidos, sabia? Só que depois que passou, acabou. O povo se afastou da igreja. É só na hora da necessidade, do caos, que o ser humano lembra que tem igreja, que existe Deus e que Deus de fato é Deus. Pensa nisso, por favor. Amados, olha, em Apocalipse, capítulo 16, os homens se revoltaram contra Deus. Sabe por quê? E questionaram Deus diante de tanto sofrimento. Pode ler Apocalipse, capítulo 16, onde fala lá das 7 pragas. Você precisa entender de fato o que é Bíblia. Você precisa entender. Não pense você, irmão, que o simples fato de você ir para a igreja, levantar a mão para Jesus e entregar a tua vida para Ele, já era, está tudo resolvido. Não. Aí é que a tua vida começa a ter início, a ter sentido. Do porquê que você nasceu de novo. Pense, por favor. Outro fato interessante aconteceu, irmão, na época do imperador Cláudio. Houve um problema muito grave, a falta de alimentos por conta de alagamentos naquela região. Sim, você sabia? E isso aconteceu por volta de 46, né?
Agora eu falo depois de Cristo, e isso aconteceu por volta do ano 46. E isso está registrado lá em Atos capítulo 11. Pode ler depois. Nosso maior problema é que a gente não lê Bíblia. E olha, irmão, e o lugar mais afetado foi a Palestina. Não é? O lugar mais afetado foi a Palestina, pela fome. Isso fez com que a igreja, no geral, né, naquela época, se comovessem a fazer uma ação social maior, ou seja, socorrer as outras igrejas. E eu não vejo nada disso hoje. Eu não vejo a igreja ajudando a igreja, só a igreja criticando a igreja. É somente o que eu vejo, literalmente. Por exemplo, a igreja da Macedônia, a igreja da Grécia, a igreja da Antioquia, da Turquia, perdão, fez com que as igrejas mobilizassem a ajudar melhor as outras. Então a gente precisa entender isso. Outro exemplo muito lindo, né, foi a igreja de Antioquia a ajudar em especial a igreja de Jerusalém. Eles precisavam muito. Estavam passando fome e necessidade por conta dos alagamentos, irmão, naquela época. Nós precisamos entender tudo isso, irmão. Aqui para nós, geralmente, o ser humano precisa de tragédia para se comover e se conscientizar de que existe o outro e que o outro precisa de nós. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Deixa eu te falar uma coisa, querido, aqui. Paulo deixa registrado na primeira carta aos Coríntios. Olha o que é que Paulo diz ao povo de Corinto naquela época. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Se você está pensando, irmão, se você está pensando que o simples fato de você estar na igreja, existir na igreja, está tudo resolvido. Não, meu filho. Você não faz ideia de como nós precisamos entender de fato o que Deus quer da gente, o que Deus almeja do pastor Genival, o que Deus almeja de cada servo dele. Amado, você precisa urgente conhecer, compreender e entender melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, você precisa. Irmãos, olha, o povo está como um barco à deriva, nesse tempo de pecado, nesse tempo de erro, nesse tempo que, irmão, nós estamos vivendo só pela graça, só pela misericórdia. Cresce, meu filho. Procura ler isso aqui, procura se alimentar. Tem uma ovelha minha que está... E essa semana eu conversando com ele, ele já está na carta aos Romanos. E eu falei para ele assim: meu filho, você se prepara, porque tudo que seu pastor passa, você vai passar. Você vai ser caluniado, você vai ser desprezado, você vai ser perseguido. Isso é a colocação de Jesus, irmão. Se você quer ter essa dúvida, lê lá Lucas capítulo 21, no sermão profético dele. Jesus disse que por amor a ele seríamos açoitados, seríamos condenados, seríamos mortos, seríamos... Você não faz ideia. E eu tive que relembrar isso para ele. Eu preciso conscientizar as pessoas, irmão. Não que seguir Jesus é sofrimento, não é não. Teremos livramento do nosso Deus. Pode ter certeza disso. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi entregar a minha vida para Jesus. Literalmente. Literalmente. Tem 21 anos que eu e a minha esposa, irmã Jocely, estamos com o Senhor. E não queremos outra coisa senão servir a Deus. Amém, queridos? Pensem nisso. Irmãos, olha, em Lucas, capítulo 16, versículo 8. Você não faz ideia. Jesus faz uma colocação que eu fico estarrecido. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Onde é que eu quero chegar nisso? Eu vou até tomar água.
A nossa igreja, pelo conhecimento bíblico que Deus me deu, o pouco conhecimento bíblico que Deus me deu, eu sou um dos pastores que eu sou contra esse negócio de ceia online. Sou mesmo, literalmente. E a nossa igreja não está tendo ceia online e não vai ter. Literalmente. Ceia para mim ela é presencial. Ceia para mim é contato. Ceia para mim é você estar vendo o seu irmão, é você trocar o cálice com ele. Ceia para mim é comunhão. Ceia para mim é presencial. Literalmente, irmão. Eu fico imaginando, antes da pandemia, nossos pastores, a maioria, se não dizer todos, eram todos contra a ceia online. Né? Porque isso já tinha faz tempo, irmão. Isso não é de agora, não. Só que agora todo mundo está fazendo ceia online. Eu não vou fazer. Não, de jeito nenhum. Ninguém morre para ficar sem ceia. Isso é crente sem entendimento, sem discernimento. Literalmente. Você me perdoe, não é? Me perdoe. Ah, pastor, eu tô sem ceia. A gente não pode ficar sem ceia. Engraçado. É muito engraçado isso. Você precisa aprender a calar a boca, ficar quieto e entender de fato o que significa a Bíblia. Irmão, eu fico imaginando Jesus lá, quando o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7. Jesus ficou caladinho, foi levado ao matadouro pelos seus tosquiadores. Eu quero ler esse versículo para você. E não abriu a boca, não falou nada. Quero ler para você. Olha, estado, condições de Jesus diante desse fato. Porque tem crente, irmão, que fala demais. Ai, não pode ficar sem ceia. Engraçado quando uma pessoa dessa, quando se afasta da igreja, passa 5, 10, 15 anos fora da igreja, sem tomar ceia, não morre. Aí não pode aguentar a epidemia, ficar sem tomar ceia, porque vai morrer, vai deixar de ser crente. Para! Tenha discernimento e autoridade. Tenha aquilo que a nona palavra do fruto do Espírito Santo, quando Paulo diz ao povo de Gálatas, aos galácticos, quando Paulo diz, olha, Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23, irmão. Lá está a nova palavrinha. E a nona palavrinha é domínio próprio. Olha o que é que Jesus, olha o comportamento de Jesus. Olha o que aqui acontece. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Meu Deus, como tem crente. Ai, Jesus, ajuda nós, pelo amor de Deus. Eu não aguento muito tempo de crente. Essa semana, irmão, um crente veio falar a mim, pastor, eu estou tão injuriado porque a minha igreja não está tendo ceia. Nem tem nem ceia online. Deixa eu te falar. Aí eu perguntei para a pessoa, quanto tempo que você está na igreja? Aí ele, agora dessa. Aí eu falei, ixi. Aí eu falei assim, agora? Agora. Mas aí eu perguntei, por que agora? Não, porque eu fiquei um tempo fora da igreja, depois eu voltei para a igreja. Eu falei assim, e me fala, quanto tempo você ficou fora da igreja? Fiquei uns 8 anos. E durante esses 8 anos, tu ia todo mês tomar ceia? Não. Aí eu falei assim, ai Jesus, ajuda nós. Eu falei assim, quase que eu falei assim, ô anta, tu não ficou 8 anos sem tomar ceia, tu morreu? Você entendeu, irmão? Onde eu passou que eu chegar? Eu não aguento esse tipo de coisa. Eu não aguento essa falta de maturidade, essa falta de crescimento. Não ceia é apenas um memorial, quando Paulo deixa bem claro. 1 carta aos Coríntios 11, versículo 24, versículo 25. Por 2 vezes Paulo diz, ceia é apenas uma memória. É um memorial. Lê lá, meu filho. Oh, que falta de entendimento, meu Deus. Para por aí não, viu? Segura, vai doer mais um pouquinho. Segura, irmão. Segura.
Outro detalhe, quando o anjo dá a ordem a José e Maria, quando Herodes libera a ordem para matar todas as crianças, né? O anjo vai até José e Maria e diz, olha, foge para o Egito, fica com a criança lá, né? Fica lá, até ser resolvida essa situação. Depois que Herodes morre, eles voltam de boa. Ele não podia falar assim, não, mas nós somos... Mas, peraí, não, ele é o filho da promessa, ele é o Messias, não, nada vai acontecer com ele. Não. Negativo. Tiveram maturidade, irmão, tiveram discernimento espiritual. Não vão para o Egito, como um anjo falou. Vamos se esconder lá até passar essa crise aí, até passar essa ordem, até passar isso daí, esse decreto. Oi, irmão. Tem coisa que não dá para eu engolir, não. A gente precisa entender isso. Dá para você ficar sem tomar ceia até passar essa quarentena? Eu fico de boa, tranquilo, sem problema, sem sentimento de culpa nenhuma. Ó, irmão, aqui próximo da minha casa, vou te contar 2 fatos. Ah, pastor, não vai abrir igreja agora. Não vou abrir igreja agora. Não vou. Duas igrejas próximas da minha casa. Isso uma ovelha me contou ontem. O pastor falou assim, aqui na nossa igreja não vai, esse negócio não entra na nossa igreja. Essa Covid-19 não entra na nossa igreja. O abestalhado abriu a igreja, voltou o escudo. Resumindo, o próprio pastor pegou a Covid, ficou mal, passou para a nora não resistiu, morreu, e alguns membros da igreja foram infectados também, e está o caos lá na igreja. Uma outra igreja próxima da minha casa, igrejas próximas, viu, irmão? Aí abriram, né? Olha o que aconteceu. O tecladista pegou a Covid, morreu. A esposa do tecladista quase morre. Os 2 pastores pegou a Covid-19. Os evangelistas pegaram. Os obreiros pegaram. E alguns membros da igreja pegou. Irmão, tudo isso falta de prudência. Falta de maturidade espiritual. Calma, gente. Isso vai passar. Nós vamos vencer. Mas seja prudente. Ah, pastor, mas eu trabalho todos os dias. E daí? Trabalhar é uma necessidade, você é obrigado a ir trabalhar. Mas, irmão, aqui para nós, qual é a necessidade que tem de tão grande assim de abrir igreja, de estar na igreja? Para quê? Calma! A maior igreja é a tua casa, você sabia? Essa é a maior igreja. Eu falo só nesse momento, viu, da quarentena. Vigia. Seja um crente prudente. Seja um crente prudente. Calma. Não vou abrir igreja agora, coisa nenhuma. Deus vai falar para mim no tempo certo. Disso você pode ter certeza. Te deu 2 exemplos de 2 igrejas. Uma ovelha minha também falou que lá em São Paulo, a igreja da irmã dela, o pastor se meteu a besta, abriu a igreja. O pastor pegou Covid, a esposa pegou Covid, os 2 filhos pegou a Covid, e mais de 10 membros da igreja pegou Covid. E não era igreja grande não, irmão. Pegaram Covid. Pensa nisso, por favor. Para quê, irmão? Eu não posso ser um homem insensato. Pensa, por favor, no nome de Jesus. Às vezes eu fico perguntando para Deus, Senhor Deus, por que o ser humano é tão rebelde, tão teimoso? Pensa nisso. Irmãos, olha, calma. Não adianta você reclamar, não adianta você espernear. Vou te dar um exemplo aqui de Jó. Amado, Jó levanta aos céus a mesma pergunta por 16 vezes. Por que Deus? Por que Deus? 16 vezes Jó questionou Deus.
Por que isso aconteceu comigo? Por que eu não morri? Por que eu fui parar no ventre da minha mãe? Por que eu nasci? Por que eu mamei no seio da minha mãe? Irmão, 16 queixas Jó levantou aos céus. Para por aí não. Amado, Jó levantou aos céus 34 queixas. 34 vezes Jó levantou, se queixando para Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio total de Deus. Calma. Se você pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo isso. Pensa nisso. Tudo isso, irmão, precisa acontecer e tem que acontecer. Sabe por quê? Como eu te falei em Lucas, vamos começar logo por Mateus, né? Lá em Mateus 24, lá é o sermão profético. Em Marcos 13, lá também é um sermão profético. E em Lucas, capítulo 21, também é um sermão profético. Olha, irmão, em Marcos 13, versículo 31, está tudo recitado tanto em Mateus como em Lucas. Mas eu quero falar justamente o que Jesus diz em Marcos 13, versículo 31. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Desculpa, querido. Essas catástrofes, elas precisam acontecer e ter seu tempo duradouro. Doa a quem doer. Aguenta, meu filho, aguenta. O mover de Deus e a ação de Deus está sobre a tua vida e a minha vida. Você crê nisso? Pode ter certeza disso. O que é que Deus quer de você? Uma entrega maior. Irmãos, olha, quero encerrar aqui a mensagem agora, em nome de Jesus. Quero trazer a conclusão da minha mensagem com uma das lindas situações que Jesus passou. Você sabia que lá em Lucas, capítulo 22, versículo 42 até o 44, é mais ou menos assim, ó. Esse sofrimento que nós estamos passando, de confinados em nossa casa e em nosso lar, não é nada comparável ao que Jesus passou. Lucas capítulo 22, versículo 42 até o 44, o versículo 42, lá está escrito assim, ó. Jesus dizendo ao Pai: se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Versículo 42, fechou aí. No verso 43, Deus literalmente envia um anjo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. No verso 42, Jesus estava em uma angústia terrível, irmão. Terrível. Eu vou repetir. Uma angústia tão terrível que ele chega a dizer: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí no verso 42, Deus manda um anjo. Pode ler, pode conferir depois, irmão. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus estava em uma angústia profunda, muito grande. Se nesses dias de confinamento, perante a quarentena, se você acordar deprimido, como dizem os psicólogos, né? Se você acordar deprê, calma. Seja muito bem-vindo ao mundo normal do ser humano. Quem é que não amanhece de vez em quando depressivo, deprimido? Todos nós, todo ser humano, irmão. Você amanhece com um cansaço terrível, não é? Mentalmente, emocionalmente. Calma, isso vai passar. Creia no Deus que você serve, segure-se nele. Aí o verso 44, olha, irmão, em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão.
Irmãos, olha, Jesus passou por uma aflição, uma agonia tão grande. O versículo diz que em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grande gota de sangue que caíam no chão e escorriam. A medicina, junto com a ciência, chamam isso de hematidrose. Sabe o que é isso? Excreção de suor. Sai sangue no suor, pelos poros. Isso aconteceu com Jesus. A agonia foi tão grande, tão insuportável, sofrimento grande, terrível. A carga de levar o meu pecado, o teu pecado. E eu fico tão indignado, ser humano. Às vezes, quando você fala do amor de Jesus, muitos ficam indignados. Pensa nisso. Jesus é lindo. Ele morreu na cruz do teu lugar e em meu lugar. Ah, e detalhe, viu? Eu quero te conscientizar de algo. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Lá diz que cada um irá dar conta de si. Aí eu te pergunto, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus? Irmão, você, meu amigo, que nos assiste, né, através do YouTube, da mensagem, essa mensagem, por favor, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque virão mais coisas terríveis ainda acontecer no mundo, infelizmente. Tenho certeza disso. Que Deus te abençoe. Mas eu quero te fazer um apelo aqui. Você ainda que não teve um encontro com Jesus, se você quer ter um encontro com Jesus, quer entregar a tua vida para Ele, aí mesmo onde você está agora nos assistindo, você pode falar assim, eu quero, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu não quero mais viver do jeito que eu venho vivendo. Você pode ter certeza que Jesus, ele vai colocar teu nome no livro da vida e você, no dia do arrebatamento da igreja, será salvo. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Aí mesmo onde você está, você pode falar assim, eu quero, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Quando você fizer isso, você procura uma igreja mais próxima da sua casa. E se você me conhece, me procure. Se você conhece algum irmão da nossa igreja ou alguma das minhas ovelhas, fala assim, olha, eu quero falar com o teu pastor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra, Senhor, o qual o Senhor nos trouxe, Senhor da glória. Te agradecemos, Deus, pela grandeza do teu ser, pela luz do teu Espírito Santo, que é maravilhosa em nossas vidas. Continua, Deus, nos usando para honra e glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça salvadora e as doces consolações do Deus Espírito Santo de Deus esteja na vida desta igreja, na vida da nossa igreja Batista Contemporânea em Vila de Marca, na vida de todo o teu povo da face da terra, na vida de todas as pessoas que nos assistem através dessa mensagem, pelo YouTube, Senhor, os irmãos de outras denominações que nos assistem, meu Deus, que nos acompanham através da nossa mensagem, Senhor. Os meus amigos, Senhor da glória, os meus conhecidos que nos assistem, Senhor, através dessa mensagem. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça salvadora esteja em nossas vidas e que as tuas inefáveis bênçãos celestiais estejam em nós. Deus, que o teu constante amor permaneça em nós e em nossas vidas. Senhor, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda astúcia do diabo e de toda astúcia dos demônios e de toda astúcia de todo homem mau, cruel, violento, sanguinários e marginalizados, meu Deus maravilhoso e meu Senhor da glória. Te pedimos, ó Deus, livra-nos, Senhor da glória, que o Senhor esteja nos abençoando, nos protegendo e nos guardando e nos escondendo e nos livrando, meu Deus, dessa epidemia do coronavírus e dessa
pandemia da Covid-19. E livra-nos, ó Deus, de todos os males na face da terra e da face da terra. No nome santo do Senhor Jesus, que assim nós oramos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que nós oramos. Amém.